A fé, portanto, não é fuga, é força de vitória. A confiança em Jesus torna possível amar onde parecia impossível, perdoar onde havia ferida, recomeçar onde tudo parecia encerrado. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículos do 14 ao 22a. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos ainda à luz do Natal, quando contemplamos o Verbo feito carne. E hoje a palavra nos convida a olhar o coração do Evangelho. O amor que se faz vida concreta e liberta. São João apóstolo, em sua primeira carta, declara: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19. Como já vimos nestes dias, no grego do texto de São João, amor é agape. Não é mero sentimento, mas é um dom gratuito, é decisão que nasce de Deus. Por isso São João é incisivo. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20. A expressão mentiroso, contida aqui na carta de São João, indica a contradição entre lábios e vida, entre aquilo que se fala e aquilo que se vive. O inimigo não é o irmão, é a mentira que tenta separar o amor a Deus do amor ao próximo. O irmão é aquele que Deus nos dá. Nós não escolhemos o irmão, nós recebemos ele. Ainda São João prossegue: todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 1. Veja, crer é a adesão confiada ao Cristo. Nasceu de Deus é uma expressão perfeita que indica um nascimento que permanece em nós. Nós fomos gerados e continuamos a viver dessa origem. E então vem a promessa e o combate. Tudo que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4. Meus irmãos e minhas irmãs, a expressão vencer o mundo é vencer não a criação amada por Deus, mas o sistema de fechamento e egoísmo que se opõe ao amor. Veja, a fé, portanto, ela não é fuga, é força de vitória. A confiança em Jesus torna possível amar onde parecia impossível, perdoar onde havia ferida, recomeçar onde tudo parecia encerrado. O Evangelho mostra como essa vitória acontece. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. São Lucas capítulo 4, versículo 14. E na sinagoga de Nazaré, ele lê Isaías, o profeta que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano da graça. São Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Por trás deste anúncio, aqui no Evangelho de São João, está o hebraico do profeta Isaías, do capítulo 61. O Espírito do Senhor, Ruach Adonai, o sopro de Deus que consagra, é ungir, é anunciar boa nova aos pobres e aflitos, é libertação. E o eco do Yovel, o jubileu em que as dívidas eram remidas e a terra descansava. Veja, Jesus lê, ele fecha o livro e ele diz: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. São Lucas capítulo 4, versículo 21. O hoje do Evangelho é o tempo de Deus que entra no nosso tempo. É Natal prolongado. Deus não apenas visita, ele habita, ele cura, ele levanta. Veja, o fio que une as leituras é claro. Ele nos amou primeiro. Então esse amor se torna programa de vida, como em Nazaré. Não há neutralidade. São João apóstolo afirma: quem ama aquele que gerou, ama também aquele que dele foi gerado.
Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 1. O amor ao Pai nos leva ao irmão concreto, especialmente aquele que é pobre e ferido. Aqui, a teologia se faz carne. O mandamento em São João não é um peso, é participação no próprio movimento de Deus. E por isso os mandamentos não são pesados, como nos diz o capítulo 5, versículo 3 dessa carta. Por quê? Porque o Espírito dá o que manda. Meus irmãos e minhas irmãs, deixemos que essa palavra provoque o nosso interior. Onde o mundo domina em nós com a lógica de cada um por si? Em que relações a mentira ainda justifica ressentimentos? Em que lugar da nossa cidade a Boa Nova ainda não chegou com libertação? O Cristo, ele não recita ideias. Ele toca os pobres, abre olhos e solta correntes. A fé que vence não é coragem de fachada, é docilidade ao Espírito que nos unge para obras concretas. E quais são essas obras? Reconciliar, visitar, sustentar, escutar, denunciar o que oprime e construir o que liberta. A tradição da Santa Igreja confirma este centro. O Catecismo ensina de modo literal, no número 1822. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus acima de todas as coisas por Ele mesmo e ao nosso próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Não é outra coisa senão o amor ágape da primeira carta de São João, que é feito virtude em nós, meus irmãos e minhas irmãs, o encontro com Jesus de Nazaré, que lê o profeta Isaías e diz: hoje se cumpriu, é o que nos unge por dentro para amar como Ele é, para amar como Ele. Não é licença para qualquer coisa, é a medida que São João nos dá. Se o amor verdadeiro guia, tudo mais se ordena. Percebam, ainda um traço aqui delicado no Evangelho de hoje. Jesus regressa com a força do Espírito. São Lucas capítulo 4, versículo 14. A unção o conduz à sinagoga da sua terra, à normalidade do cotidiano. E essa boa nova começa em casa, no lugar onde somos conhecidos pelo nome. É ali que o ano da graça precisa ser proclamado. No lar que precisa de perdão, no trabalho tensionado, na paróquia tentada pelo desânimo, na comunidade tocada por tantos sentimentos. O hebraico do texto do profeta Isaías evoca libertação e também franqueza. A graça de Deus abre portas trancadas dentro de nós. Talvez hoje nossa oração seja simples. É dizer: Senhor, onde eu retenho perdão, dá-me a graça para conceder. Onde eu me acostumei à cegueira, dá-me novo olhar. Onde eu me fechei no meu pequeno mundo, dá-me amor verdadeiro para alargar o coração. E não esqueçamos, os seus mandamentos não são pesados. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 3. Pesados são os nossos ídolos. Quais ídolos? A autoimagem, a competição, a indiferença. O mandamento do amor é leve, meus irmãos e minhas irmãs, porque o mandamento do amor é comunhão com Deus, que já nos amou primeiro. É por isso que São João pode dizer que a fé é a vitória, não porque elimina lutas, mas porque nos coloca do lado do vencedor, o Cordeiro manso. No Natal, Deus escolheu a pobreza para nos enriquecer com a sua presença. Em Nazaré, Ele escolheu a palavra para acender esperança. Na cruz, Ele escolherá a entrega total para derramar o Espírito. O itinerário é um só. Amor que se faz dom. Portanto, hoje, acolhamos o hoje de Jesus. Deixemos que a palavra lida por Ele na sinagoga seja lida em nós. Onde há cativeiro, que Ele me faça instrumento de libertação. Onde há pobreza, que minhas mãos se abram. Onde há cegueira, que eu ofereça ombro e paciência. Onde há opressão, que eu una minha voz à daquele que precisa de justiça.
que precisa de mansidão e firmeza. E quando faltar força, lembremos, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É esse primeiro amor que nos gera e nos sustenta até que um dia a obra se cumpra plenamente. Eu concluo convidando você a viver um breve momento de oração e dizer comigo: ó Jesus de Nazaré, ungido do Pai, cumpre hoje em nós a Tua Escritura. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Dai-nos amor fiel que permanece, uma fé que vence e coragem para viver o Teu ano da graça, para viver o jubileu, o perdão de todas as culpas. Faz de nossa família, nossa comunidade de fé, um lugar onde pobres são evangelizados, onde prisioneiros são libertos, onde olhos abertos e corações são reatados. E que amando, como Tu amas, façamos o que Tu queres. Uma santa e abençoada quinta-feira para você e sua família. E que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.